Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com patrocínio da Cavalete e hoje a gente tem uma convidada aqui que é a Louise Darkseff. Louise, seja bem-vinda, obrigado pelo aceite de participar do programa e contribuir. Prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu vou pedir para você se apresentar para o público e contar um pouco da sua trajetória. Tá bom, sou Louise Pertusier, sou uma das sócias da Arc Services. Eu trabalho com arquitetura corporativa já há mais de 10 anos. Eu venho de uma família de arquitetos e engenheiros, né? Minha mãe é arquiteta, meu pai é engenheiro, ainda atuantes no mercado. E eu tenho dado continuidade no trabalho deles, né? E sigo fazendo trabalho, projetos corporativos. A minha mãe ela é minha sócia. E, enfim, a gente toca projetos diferentes e também temos projetos que tocamos juntas. Como que você entrou para esse corporativo? Eu acho, como eu dei sequência ao trabalho, à empresa da família, já era um nicho que a gente atendia, e atendia muito bem. E a gente acabou enveredando, pelo menos eu acabei enveredando muito o atendimento a empresas de mercado financeiro. Né? Eu tenho, hoje a gente tem muitos clientes de mercado financeiro em carteira e não que isso seja uma especialização, mas a gente transita com muita facilidade dentro de todas as normativas que eles precisam seguir. E então, hoje, acho que 90% dos nossos clientes são de mercado financeiro. Isso são bancos, fintechs? São bancos, gestoras de investimentos, assets, fintechs. E, enfim, de todos os tamanhos, diretores, né, alto-executivos de bancos, de varejo saem e criam suas gestoras de investimento e a gente atende eles. Tem alguma coisa que caracteriza esses projetos? Sei lá, tipo, esse caminho diferente para o cara deixar o capacete do patinete que chega no trabalho? Não. Não, na verdade não. Na verdade, os projetos eles têm certa particularidade por causa de normas que eles precisam seguir. Isso que eu até te perguntar. O que são essas normas, né? Dependendo da área de atuação da empresa, tem que ter uma segregação física, né, de espaços, né, que o pessoal chama de Chinese Wall, que tem que ter a parte de back-office, tem que estar separada de operações, de mesa de operação, enfim. Então, tem algumas normas que a gente tem que seguir. O compliance da empresa também é sempre muito ativo nisso, porque essas empresas elas passam por due diligence, elas passam por fiscalização e elas têm que estar de acordo, né? Eles seguem uma normativa muito séria, né? O mercado financeiro no Brasil, ele é muito regrado, né? Tá. Então, todas essas empresas, até grandes bancos de varejo, tem áreas específicas que precisam ficar separadas, né? Então, por questão de segurança, muitas vezes, segurança de informação, informações sigilosas. Então, eles precisam ficar separados. Eu não tinha ideia disso. Não, também não. Eu nem invisto. Também não sabia. Não tem nem dinheiro para investir, fazer o quê? Vou fazer uma pergunta, curiosidade. Por que arquitetura? Pensou em fazer outra coisa? Ou teu pai e tua mãe te encheram o saco para fazer arquitetura? Olha, eu sempre fui muito voltada para artes, né, para história de arte. Eu falava assim, se nada der certo, eu quero trabalhar com curadoria de obra de arte. Eu sou aquela pessoa que viaja, adora ir em museu, em igreja, estudar. Então, acho que foi uma influência, lógico. E que me dei bem, eu acho. Tô me dando bem. Foi o primeiro trabalho que você fez no escritório da sua mãe ou você já estava... Não, foi sempre com ela. Sempre com ela. Ela sempre ensinou muito, ela é uma pessoa com muita experiência, né? Ela tem uma experiência anterior, ela passou a ser arquiteta dos bancos, mas ela era a facilities de bancos, né? Então ela tem uma história anterior no Citibank, no Bank Boston, e depois ela criou a empresa dela, sempre teve isso, e aí eu tô dando continuidade. Mas você já tem um trejeito para conversar com o facility também, né? Sim. Que deve ser uma conversa muito fácil, né? Sim. Eu falei com ironia. Não, é uma conversa muito técnica, né? Sim. Até para os clientes que não têm uma familiaridade, a gente acaba fazendo perguntas muito técnicas, né? As pessoas falam, olha, Luiz, não sei te responder, você não quer me mandar um e-mail, eu vou perguntar, vou pedir um socorro para alguém.
E, enfim, a gente acaba entrando numa seara muito técnica, né? Pra gente fazer os projetos, não só projetos bonitos, mas projetos que sejam funcionais, né? Claro. Eu acho que o nosso trabalho hoje, ele é pautado na funcionalidade, no atendimento ao cliente. E, enfim, todos os nossos clientes, assim, a gente sempre tem muitas, como é que eu vou dizer? Sempre muitos elogios, né? Porque a gente atende o cliente do início ao fim, né? E na verdade não existe fim, porque a gente segue dentro do cliente. A gente segue atendendo, dando todo o apoio a facilities ou até mesmo ajudando com a parte de manutenção. Enfim, o nosso trabalho é contínuo. Então, nosso trabalho, assim, é pautado na confiança, num atendimento 100% personalizado, muito técnico, né? A gente entra muito nos meios técnicos, enfim, a gente conversa com tudo para a gente entregar o melhor projeto para o cliente. Deixa eu te contar uma coisa, eu queria até um pouco aprofundar nessa questão da normativa. Sua mãe já vem de uma trajetória, né, de um outro lado da mesa e hoje prestando serviço para esses profissionais, né, de banco. Agora, o que mudou do que era lá atrás, né, com a sua mãe, e hoje com você? Houve uma mudança nas normas, né? Olha, eu não vou saber te falar o que era lá atrás para agora, né? Mas a operação, né, de mercado financeiro, dependendo se faz distribuição de valores, enfim, ela é muito auditada, né? Então, eu acho que assim, nesse meio tempo, vou dizer, eu acho que tem algumas coisas que foram relaxadas, né? Não existe mais uma exigência. Eu posso até estar errada, tá? Mas pelo que eu vejo e conversas, as pessoas elas podem trabalhar no mesmo ambiente. É muito específico o que precisa ficar bem segregado, né? E é segregação física mesmo, de informação, de funcionário, enfim. Insider trade, né? Oi? É o insider alguma coisa. É o insider, né? A informação de dentro, mas enfim, Isso envolve sala-cofre, alguma coisa nesse sentido, nessas unidades? Olha, dificilmente tem sala-cofre em gestora, enfim, não tem esse tipo de coisa, não tem valores, né? Sala-cofre vai ter em cartórios, vai ter empresa de segurança que guardam armas, cartório por causa de papel que faz registro, enfim, esses papéis. Mas nos clientes, não. Não, né? Não. A gente não faz agência bancária, né? A gente faz escritório corporativo mesmo, administrativo. Então, assim, eu não me recordo de nenhum projeto de mercado financeiro que tenha isso. Cartório, sim. Mercado financeiro, não. Luiz, e seu pai era engenheiro? Engenheiro. Civil? Mecânico. Mecânico. Ele é especialista em projetos de ar-condicionado, em sistemas sistema de ar-condicionado. Muito bem. Você está falando da questão da muralha da China aí dentro Chinese Wall. Né? A gente vê hoje no mundo corporativo, né, uma tendência em fazer com que as pessoas voltem para o presencial, Sim. criando áreas de convivência, de colaboração. Como é que é resolver isso numa área que tem um muro ali, né? Tipo um muro de Berlim, talvez, vocês têm que pular, ser alvejado. Na verdade, a área de convivência, ela mantém, né? Você não faz um mini escritório para cada área dentro da empresa, né? De fato, a operação, ela precisa ser segregada, mas as áreas de convivência, elas são unificadas. Então, usa-se as mesmas salas de reunião, a mesma copa, as mesmas áreas de descompressão. Mas de fato a operação que precisa ser separada. E tem alguma coisa que caracteriza essas áreas, por exemplo, na área de descompressão? Porque é um mercado extremamente competitivo, estressante, Sim. né? Tenso, né? Então, assim, o que diferencia? Sei lá, tem o quê? Tipo banco imobiliário para o pessoal jogar lá, por exemplo? Não, isso dificilmente vai ter. Essas áreas de descompressão mais são sofás para as pessoas lerem, fazer um call, enfim, uma área assim.
Cabines, que a gente chama de phone booths. Tem áreas de alimentação para as pessoas não comerem nas mesas, né? Porque o mercado financeiro, a pessoa fica o dia inteiro ali e não é saudável, né? Precisa sair e tal. Então, a gente acaba elaborando as áreas de convivência de copa, com um mobiliário super legal, dependendo do cliente, mais colorido ou não, uma coisa mais voltada ao design. Enfim, para eles terem esses momentos, né, que eles conseguem sair um pouquinho, ter uns 5, 10 minutinhos e voltar para a operação. A operação deles, desses colaboradores, é 100% presencial ou tem formato híbrido também em algumas áreas? 100% presencial. O que a gente tem assistido, né, tanto nos clientes de carteira como novos clientes, é a demanda por espaços maiores para que o trabalho híbrido ele deixe de existir, né? Então a gente tem clientes que, no que amoleceu a pandemia, ele falou, todo mundo de volta para o escritório. Ah, mudei de cidade, volta para o escritório. Volta para o escritório. Exato. Então essa é a tendência, né? A gente está vendo todos os clientes ampliando para atender todos os colaboradores de forma presencial. E empresas, grandes empresas também, bancos americanos, também com essa tendência de ampliar e todo mundo de volta para o presencial. Mesmo os agentes financeiros, o pessoal do comercial trabalha presencial. Que mudança, né, cara? Porque a gente não... Eu, particularmente, prefiro presencial. Eu não consigo trabalhar de casa, né? Eu não consigo ter a concentração. Eu também. Eu prefiro ir para o escritório todos os dias. E aí a equipe tem que ir também. Eu trabalho de casa, mas assim, eu sempre corro o risco de meter a cabeça no teclado, de cochilar. E às vezes eu coloco um som de escritório de fundo para eu poder... Pessoas falando, digitando. Para eu poder me enganar, sabe? Essa coisa. Né? Desliga a TV, troca de roupa. Não dá, né? Em casa você fica de pijama. Não dá. Ou então saio para algum lugar para trabalhar de algum lugar, né? Mas é complicado. Assim, não, eu acho que uma tem disciplina. Que ter, uma disciplina. Não é que eu não tenha, é que eu não consigo concentrar. Acontece tantas outras coisas. Então eu imagino que o meu cliente também tem isso, né? Porque todo mundo tem vida, enfim, cachorro latindo, o interfone toca, desconcentra, né? Então eu prefiro sair, né? Então é um ambiente de trabalho que eu consigo focar, consigo deixar minha bagunça, não preciso ficar catando nada. Tem a segurança de informação. Exatamente. Né? Qual é a média de metragem dos projetos do teu escritório? A média, não estou falando nem no maior nem no menor. A média tem uma média de... Olha, não tem, porque a gente não se restringe à metragem. A gente atende clientes de pequeno porte, 100 metros quadrados, 12 mil metros quadrados, a gente não se restringe, né? Então, por mais que a gente tenha muitos clientes de mercado financeiro, o nosso mercado, os nossos clientes, eles não se restringem a isso, né? Então, a gente tem clientes de clínicas médicas, médicos, a parte de engenharia faz muito comissionamento de prédio, faz projeto de ar-condicionado de aeroporto, de shopping. Tem um projeto em desenvolvimento que é o sistema de ar-condicionado do planetário, do Parque do Ibirapuera. Então, assim, eu não consigo te falar a metragem média, porque atualmente tem projetos de todas as metragens rodando no escritório. Né? E o escritório contempla a área de arquitetura e de projeto e instalação de ar. De tudo, na verdade, de todos os projetos técnicos. Todos os projetos técnicos, sim. Exceto o estrutural, que a gente não faz. O resto faz tudo internamente. Exatamente. A equipe é grande? Não, ela é uma equipe enxuta, mas eu acho que dessa forma a gente consegue ter controle, né? A gente consegue ter contato com todo mundo. A gente brinca que é uma boutique de projetos, né? A gente gosta de atender de uma forma muito personalizada e de ter um relacionamento bom com o cliente, né? De ter a liberdade, de poder abrir discussão e de opinar e não fazer as coisas de uma forma assim muito derivada. Então a gente tem uma equipe mais enxuta, mas uma equipe que trabalha muito bem. Vocês começaram como corporativo e continuam como corporativo? Sim. Ou já tiveram outras áreas também, residencial? A gente ainda faz, residencial. Sob demanda, né? Sob demanda, é sobre demanda. No momento a gente está com 2 projetos residenciais, são reformas de interiores, né?
Mas sempre tem algum cliente que pede que a gente pede pra que faça faça. uma reforma ou é uma casa nova e tal, e aí a gente faz sob demanda. Ou né? instalar um cofre. A gente pode instalar um cofre. Também tem isso. Tem cliente com sala de armas, né? Bom, Não, que eu acho, Segurança. Não, eu estou até assim encantado com isso, porque é um perfil de escritório muito É específico. específico, é mesmo. Sim. Né? A gente fala Que a gente todo tem dia aqui com o escritório, né? Praticamente, né? Praticamente, a gente sempre tem, lógico, tem os da área de hospitalar, de hotelaria, de varejo, né, o corporativo como um todo. Mas é muito específico, e quando é muito específico, isso acaba criando uma... É como, né? Como se especializou nisso? Porque assim, como é que você forma profissionais para isso, né? Porque você tem Você tem que formar, né? Não, você tem que formar, você ensina, você orienta, a gente desenvolve, por exemplo, chega uma demanda de projeto, a gente desenvolve alguns test fits, a gente conversa, por que tem que ser assim, o tamanho da mesa, o que a gente vai especificar, se precisa ou não ter alguma restrição de acesso. A gente deixa as pessoas interagirem na criação do projeto, né? A gente explica quando tem limitação financeira, o que pode, o que não pode ser usado como especificação, como material. Mas a gente dá essa liberdade de criação dentro do escritório, né? Lógico, a gente supervisiona, a gente orienta, né? A gente sempre está coordenando os projetos, a gente está sempre a par de tudo que está acontecendo no escritório, mas a gente dá essa liberdade, né? O funcionário hoje no escritório, eu quero que ele participe desde o momento zero da visita no imóvel, ou então de fazer um space planning para o cliente optar pelo melhor imóvel que ele ainda vai visitar, e aí faz a visita, vistoria técnica, participa do recebimento do imóvel, e que participe, né, e que vá à obra, veja como as coisas estão sendo criadas, né? Porque às vezes você fica vendo só no flat, só na planta, e você não vê depois o resultado. Não, é isso. E eu quero que todo mundo participe, né? Participe de todas as etapas. Vocês ajudam também o cliente a procurar o local apropriado para isso? Sim, a gente não é nenhuma corretora imobiliária, Sim, lógico. mas a gente faz o estudo, né, um desenvolvimento de um space planning para saber demanda de uso, o que ele está idealizando, salas de reunião, padrão de escritório que ele quer, que tipo de tecnologia ele precisa. Então, a gente auxilia nisso, né? Inclusive, quando já tem uma visita, quando já visitaram alguns imóveis, e em orientar, falar, olha, esse imóvel é melhor por causa disso, disso, disso. Você precisa que tenha gerador, então é melhor esse imóvel aqui. E aí, a partir dessa decisão de imóvel, a gente desenvolve os test fits. Porque são empresas altamente tecnológicas. Sim. Tecnológicas, com uma instalação muito parruda, então no breaks enormes, enfim, sala rack, e tem que ter o backup do ar-condicionado. Bem técnico, né? É bem técnico. A gente entra, eu acho que até uma característica nossa, a gente entra muito na questão técnica do projeto, né? Porque são operações de risco. Né? Então eles não podem parar, né? Roda 24 horas por dia, então não pode parar. Então a instalação, eu até brinco para o cliente, eu falei, olha, você quer mudar, você está com pressa? Não tem problema, o CPD tem que estar funcionando, eu mudo você com uma mesinha de plástico. Você senta no chão do escritório, mas você tem que estar com a instalação 100% em funcionamento. A gente viu um projeto que foi feito, acho que é do Santander, se eu não me engano, pelo Roberto Loeb, né? Que são 3 pontos onde estão instalados. Então você tem todo o backup do backup do backup, entendeu? E numa distância de 500 você tem de o cada site um. backup, né? Você tem que ter... Mas eu acho que hoje com a tecnologia de você ter servidores na nuvem... mais antigo, servidores na nuvem e tal, então você consegue ter o seu site backup fora de São Paulo, né? Tem até, empresas que fazem isso. Até porque tinha no local captação de água para refrigeração. Sim, depende do sistema de ar-condicionado e tal, e não pode parar. E aí vai de acordo com a tecnologia do prédio, o sistema do prédio. Mas isso ainda existe, mas assim, eu vejo que com o avanço da tecnologia, as empresas elas estão usando, né, esses site backups fora né, dos grandes centros urbanos, também por uma questão de custo, né? Lógico que operam, tem servidores, mas estão sempre em
como é que eu vou dizer? Sempre tem, me fugiu a palavra, tá sempre em paralelo com o servidor na nuvem, né? Tá. As informações, elas estão equalizadas, então se acontecer alguma coisa, eles conseguem sair do escritório, ir para casa e conectar via sistema, né? Em meio a tanto aspecto técnico, tecnológico, como é que entra a inovação, como é que entra a criatividade? Eu acho que a gente tem que analisar. Até dentro de uma questão de normativas, né? Porque você tem... Eu acho que assim, a gente estruturou o projeto, né? Como ele precisa ser, a distribuição, o aproveitamento do espaço. Aí a gente vai muito no que o cliente idealizou, o que ele tem como referência. Geralmente, os nossos clientes, muitos se conhecem, então fala, eu gostei muito do detalhe desse projeto, ou então manda a referência pra gente. E a gente reinterpreta aquilo com a cara do cliente, Sim. Né? É lógico que tem uma assinatura de projeto, né? As nossas características, mas é sempre com o que o cliente idealizou, né? Então a gente gera as imagens em 3D, a gente vai visitar, vai ver mobiliário, manda entregar cadeira para o pessoal testar, a gente orienta por que isso e por que não isso. E o cliente é sempre soberano na decisão dele, né? A gente orienta, a gente pode não concordar, mas a gente orienta, fala... É esse, que é bom. Esse daqui, tá? Esse daqui que eu gostei. Mas o cliente é soberano, né? E eu acho que, assim, essa troca, como ela é muito genuína e transparente com o cliente, a gente consegue... Assim, os projetos são sempre a muitas mãos. Né? O cliente ele participa ativamente, não é uma decisão que eu tomei e eu estou impondo, não. São decisões tomadas em conjunto, né? A gente forma um grande grupo de projetos e, graças a Deus, os meus clientes eles gostam muito de participar da escolha de material, enfim. Então é divertido, né? A gente fala que tem a fase de concepção do projeto e depois quando entra a parte de visual fica mais leve, né? Porque aí todo mundo participa, você já está com um layout definido e aí Nesse foi momento melhor. participa facilities também? Quando tem facilities na empresa, sim. Quando não tem? Quando não tem, são os sócios, né? São sócios. Né? São sócios Diretamente com os sócios. diretamente com os sócios. RH, quando tem, fala também? Fala também, mas geralmente, eu acho que nos últimos projetos, gestoras de investimento, geralmente é direto com os sócios, sempre tem um que é responsável, que tem uma maior responsabilidade, mas tem funcionário que gosta de dar opinião, de falar de acabamento e tudo mais. A gente está sempre conversando e toda opinião é bem-vinda. É lógico que tem algumas coisas que a gente não pode deixar, mas a gente escuta, a gente avalia. Assim, é uma visão de fora, né? Às vezes você tá com aquilo assim tão firmado na sua cabeça que um comentário fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, vou buscar atender, vou fazer isso, até uma indicação de fornecedor. Os clientes, eu gosto dessa troca com o cliente, né? De ter dele ter a liberdade de opinar e mudar a hora que ele quiser. E eu acho que tem dado muito certo por causa disso. Né? Saudável dessa forma. É saudável. Não, e assim, você consegue aplacar um pouco a expectativa, né? Sim. E a tendência de sair do jeito que o cliente quer, ela acaba sendo maior. Eu gosto sempre de perguntar, quando vocês entregam um projeto, os arquitetos que a gente entrevista, se depois tem uma espécie de vamos explicar o projeto para o restante do pessoal. Tem isso? Depende do tamanho da empresa. Lógico que todos os funcionários eles ficam curiosos para ver, né? Quando vê a arquiteta andando, já vê que vai ter movimentação. Essa minha cadeira aqui é uma... É divertido. Quando aparece, tipo, vai ter obra de novo. Não, mas às vezes eu vou simplesmente para conversar, para tomar um café, ver se está tudo bem. Tem alguns clientes que a gente explica, né? Não para todas as áreas, mas geralmente para áreas técnicas, áreas de TI. Depende muito da empresa, tá. Né? Tem empresa que é a decisão e aquilo, e a pessoa vê, todo mundo tem ciência do projeto, vê o 3D como vai ficar, mas não opina.
né? Eu não chego a ter que explicar o projeto, né, para os funcionários. Mas todo mundo tem muita liberdade para ir, ainda mais quando a obra é dentro do cliente, a gente isola parte da empresa, os funcionários vão, visitam, aí a gente pede para tomar cuidado, né? Aí gosta de ver, gosta de saber o que está acontecendo, quanto tempo, né, a ansiedade. Eu acho gostoso, assim, né, essa fase de obra, porque tá todo mundo ansioso para ver aquilo, né? Então, para mim assim, eu acho que lá pro escritório a gente leva muito numa boa, porque todo mundo tá ali curtindo o processo. Por mais estressante que seja, tocar obra, todo mundo tá ali curtindo o processo. E seus clientes, a grande maioria é São Paulo ou você atende também outros estados? A gente também atende outros estados e fora do Brasil também. Ah, é? É. Consegue dar um fora do Brasil pra gente ter um... A gente tem... Não precisa citar cliente, é que, assim, mas não é um cliente ou- só lá fora, né? É um cliente que é uma multinacional e a gente já fez projetos para eles na Suíça, no Paraguai, no Brasil, de forma geral. E quando ela fora, tem alguma diferença em relação a normas? Olha, a gente acaba não entrando nesse Ah, tá. mérito, Não, né? porque se de Infelizmente, repente a gente não faz nem visita técnica. Eu adoraria ter ido para o Suíça fazer visita técnica, mas Pelo menos uma vez por semana. né, ficar um mês lá fazendo uma visita técnica, né, especificação. A gente acaba não entrando muito nesse mérito, né? A gente até brinca que quando vem algum projeto de fora, um conceito de fora, a gente tem que tropicalizar, a gente está mandando o nosso conceito para eles tropicalizarem, né? Para eles adaptarem para lá. Então, geralmente é isso. A gente faz a solução de layout, tipos de acabamento, de mesas, tamanhos e tudo mais. E aí, algum escritório de fora... Acaba executando. Acaba executando. Você faz o projeto e eles executam Exatamente, né? Eles adaptam, fazem a parte técnica, enfim, todas as tratativas com o condomínio, enfim, o que precisar, aí já é a empresa de fora. Até porque você fazer na Suíça, como os queijos, pode ter muito furo, né? Bem provável. lá. Queijos, chocolates, canivetes. Canivetes. Canivetes é interessante também. Uma outra curiosidade, né, você falou da questão de ser de uma agência boutique, né? Qual foi a peça, sua primeira peça nessa boutique? Seu primeiro projeto? Ou que você começou, mesmo que com alguém, logo assim, nossa, caiu esse projeto aqui que eu tô com... Eu acho que assim, todos os clientes são especiais, né? Eu acho que eu tenho um relacionamento ótimo com os meus clientes. Não, por isso que eu falo primeiro, né? Porque... Eu acho que foi um projeto, era de uma corretora e foi um projeto assim que foi até engraçado, porque, enfim, a empresa de imobiliário, ela atrasou a entrega da mesa de sala de reunião e o cliente ia começar a operar. E eu fiz uma coisa assim impensável, né? Uma garota maluca. Eu tranquei todo mundo dentro da obra. Falei assim, é o seguinte, ninguém vai embora enquanto não aparecer uma mesa aqui. E eu fiz eles entregarem uma mesa emprestada, porque o cliente não podia mudar. Mas foi uma coisa que mudou, porque eu sigo trabalhando com esses fornecedores e eles falam, lembra quando você trancou a gente dentro da obra? Você fala assim, alguém aparece com uma mesa aqui. Refém, né? Coercitivo. Uma entrega coercitiva. Não, mais assertiva, digamos assim, né? Mas essa foi É que são tantos projetos, né? Então, e também como eu, né, sempre vivi isso, né? Então, eu acho que esse foi uma coisa que me marcou, né? Que eu prendi os funcionários dentro da obra. Ainda bem que todo mundo levou numa boa e resolveu o problema, né? De uma forma ou de outra resolveu o problema, mas foi um projeto que acabou me marcando, né? Que eu tomei essa atitude. Claro. Eu não faço mais isso, gente. Muito bem. Não faço, eu tenho quem faça por mim. Você que faz o conceito dos ambientes, tudo. Sim, a seleção de acabamentos. Lógico, o pessoal do escritório participa ativamente. Sim. A gente idealiza, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, vem uma outra ideia, e aí é uma criação em conjunto. Tem algum que você considera assim disruptivo para o segmento? Isso aqui, eu estou habituado a fazer isso, mas aqui veio uma demanda que o cliente pediu uma coisa... Disruptiva. A gente até brinca lá no escritório que ultimamente tudo que a gente
tudo que a gente fala assim, não, isso aqui é disruptivo, né? Sem citar clientes, mas o que ele é bem diferente para o segmento? Me dá um exemplo. Não, o visual do projeto, então né? é isso. O visual Mais do projeto ousado, é mais ousado, é muita laje aparente, enfim. Não posso ficar dando não, lógico, preview, mas é isso, sai, como é de mercado financeiro também, sai do padrão, né? Mas cada cliente é de uma forma, então, se você analisar o nosso portfólio de projetos, a gente tem clientes que se assemelham, né, de alguma forma, porque gostam, mas cada projeto é único, né? Tem coisas decididas junto ao cliente, quando a gente amplia escritório, muda os clientes para áreas maiores, a gente faz releitura do material, mas mantém aquela cara que desde o início, então tem um projeto de uma gestora que eu fiz o primeiro escritório, e aí na ampliação, falou assim, olha, a gente pode fazer assim, mas isso eu quero que mantenha, porque é a nossa cara, é a nossa assinatura, ficou uma coisa assim muito forte pra gente, então isso tem que manter. Continua esse item específico, o resto a gente pode ir mudando e tal, mesmo porque mudam, né, os padrões, a moda, enfim. As ideias, né? Às vezes era, por exemplo, as mesas de trabalho, que antes eram aquelas mesas em L, e agora são mesas plataforma, agora, né? Já há bastante tempo são mesas plataformas. O design vai evoluindo, né? O padrão de ocupação vai evoluindo. Então, assim, eu acho que ultimamente tudo é disruptivo. Não, sim, até porque a gente estava falando até agora há pouco, né, Onega, sobre uma questão aí dos escritórios de advocacia, né, que são tudo um padrão, né, e que mudaram... Muita salinha. E acabaram mudando, migrando isso, tiveram aquela virada de chave de ser uma coisa mais moderna e assim por diante, né. Então... Mas ainda continua, mesmo com a modernidade, ainda continua com as salas individuais, mas assim, não são mais salas exclusivas, são salas rotativas, salas duplas também. Então... porque é mais confidencial, né? Dependendo As relações exatamente. de advocacia são mais confidenciais, então naturalmente precisa. Mas a gente vê essa mudança, né, de até sócios, diretores, todo mundo sentado em plataforma. Sim. Eu acho que isso promove uma integração maior da equipe. Quando necessário, tem sala separada para ligações, entrevistas, calls e tudo mais. Mas o movimento é que todo mundo sente no mesmo ambiente, né? Não tem essa diferenciação de estação de trabalho. Essas empresas, né, elas estão... Existe uma localização vamos falar de São Paulo, tá? Sim. Existe uma geolocalização onde elas têm interesse em estar? Na Faria Lima. Tem essa movimentação contrária também, de não ser mais na Faria Lima, né? O metro quadrado de locação na Faria Lima, ele está super alto. Sim. Então não é qualquer empresa que pode se manter na Faria Lima. Enfim... mas a gente tem visto, né, muitas empresas vindo para cá, né, para essa região aqui da Berrini, Chucri Zaidan, Vila Olímpia, Parque da Cidade. A gente também está com um projeto em desenvolvimento lá, então, e é uma empresa de energia, né, então a gente vê essa movimentação, né, até mercado financeiro mesmo, enfim, movimentando para outras áreas e tem até, eu acho que tem condomínio Sigma, que fica lá do lado da ponte, próximo da ponte João Dias, que hoje é a Nestlé e tal. Sim. Então tá tendo essa movimentação, né? Próximo, ali é o centro empresarial também, né? Exato, o Senesp, né? Tem ali. Senesp, Esse é um polo tecnológico, né? Então, ali tem algumas empresas de tecnologia lá já há algum tempo. Pinheiros, né? Também, agora tá ali os prédios novos da Rebouças, que estão super cobiçados, são super bonitos. É um outro padrão, né? Eu acho que é uma mudança, e eu acho que é uma mudança natural, né? É lógico, a Faria Lima é o grande centro financeiro de São Paulo, né? Antes era a Avenida Paulista, agora é a Brigadeiro Faria Lima. Mas a gente Faria Lima Nova, né? Não, tem a Faria Lima Nova, né, que é pro lado de Pinheiros. Ah, sim, não. Eu tô falando do oposto, né? Eu tô falando da Faria Lima ali, a micro-região, né, entre Cidade Jardim e Vila Olímpia. E JK.
Ali é a micro-região. É porque JK, Faria Lima é o epicentro do preço mais alto. Grandes ali, né? sedes, né? Grandes sedes. Google, Microsoft, tudo Itaú. por lá. Itaú. Tadinho do Lago Bradesco. da Batata, né? Lago da Batata já é pro outro lado. Né? Do outro lado. Tadinho, né? ninguém liga pro Lago. Não, tem, né? tô Tem, brincando. Mas tem tá um prédio, tem crescendo, né? muitos prédios ali em Pinheiros, Não, tá? muitos prédios ali, Empresas que ocupam prédios monousuários em Pinheiros. Sim. É uma outra energia e eu acho isso muito legal, né? Porque eu acho que tira... o pessoal brinca, né? Tira a seriedade, uma coisa assim muito Verdade. endurecida. Muito. É mais dinâmico, né? Uma coisa mais uhum. descontraída e tal. Eu acho muito legal também. Essas empresas com essas normativas todas, elas têm alguma exigência de que o prédio tenha alguma certificação? Não, LEED, isso alguma vai coisa? muito da cultura da empresa, né? É lógico que hoje, com a onda de ESG cada vez mais importante, estar em prédios que tenham certificações é importante, mas não chega a ser um pré-requisito, né? Eu acho que sempre, depende, né? Depende da empresa, do ramo que ela atua, mas querendo ou não, uma característica positiva a mais na escolha de imóveis, né? Mas eu não vejo esse movimento de mudança de prédio, Com essa exigência. Exatamente. São Paulo teria Wall Street por São Paulo? Você tem algum palpite? Wall Street por São Paulo? Que vai ficar uma região só do mercado financeiro? Faria Lima. Faria Lima? Porque antigamente era o centro de São Paulo, daí depois Sim. passou para Paulista e Bem agora... antigamente, né? Isso. Nada. Muito. Pouquinho tempo Espero atrás. não sair. A Faria Lima, né? E a Faria Lima, Muitos né? anos as empresas elas estão consolidadas ali. Mas eu vejo uma movimentação do pessoal voltando para Chucre Zaidan. Pois é. Ali eu pois é. vejo uma movimentação bem legal Aham. do pessoal voltando e tal, reaquecendo ali aquela região. Parque da Cidade também. Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade tinha uma, não sei como é que tá agora, né? Mas até pouco tempo atrás tinha uma taxa de vacância muito alta também, né? Eu acho que já mudou bastante, é lógico, né? São muitas torres e tem escritórios de tamanhos variados. Porque não são lajes, né? A grande maioria são salas, né? Sim. Então isso... Não, tem lajes, né? Dependendo Sim, do prédio, do tem, prédio. tem laje e tem sala, né? Tem os offices. Mas eu acho que mudou bastante. Que já está bem ocupado, né? É lógico que não tem a vacância ou a falta de vacância que tem na Faria Lima, né? Mas que hoje eu acho que a vacância na Faria Lima hoje é praticamente inexistente. Dificilmente se encontra hoje tem fila de espera lá para poder... Não, prédios, Opa. né? Então, o Birman 32, que não tem 1 metro quadrado sequer para ocupar. Tá lotado? Tá 100% ocupado. Todos os prédios ali não tem vacância. E quando abre, aluga muito rápido. Ou então, as empresas que já ocupam os prédios têm preferência na locação. Então, o Malzone mesmo, enfim, se vaga os ocupantes, né? Então, tem o BTG, tem o Google, eles têm preferência na locação. A gente sabe nos bastidores que tem até uma fila de espera para isso, né? Tem fila de espera. E assim, tem alguns outros prédios, né, que não estão na Faria Lima, mas estão nas paralelas, que também tem. Então, tem um prédio na Horácio Laffer, que o metro quadrado é caro, é um prédio boutique, né, os espaços são menores, e tem fila de espera. Quando aparece, assim, o pessoal quer alugar correndo, e é caro. Um aluguel, assim, de mais de R$300 o metro quadrado. Tem um condomínio grande lá, não tem? Um edifício, são 3 ou 4 edifícios na Horácio Laffer, ou estou enganado? Que são corporativos. Tem alguns. Logo no começo, saindo do Itaim, saindo da Cardeal, né? Não, Cardeal não. Não é Cardeal. Como é que chama aquela rua Cardoso. do Itaú? Não. Da Tila Inocente? É paralelo lá, né? Ali tem muitos prédios, né? Tem tanto prédios novos como os prédios mais antigos, né? Ali na Horácio Laffer. Para cá da Faria Lima, né? Para o lado do Parque do Povo, tem muitos prédios residenciais. Tem muito prédio. Né? E aí,
passando a Faria Lima já é uma coisa bem mais corporativa comercial. Aí tem mais restaurantes, bares, supermercados e tudo mais. O design de mobiliário nisso, houve uma evolução? Com certeza, com certeza. Hoje em dia a gente tem inúmeros fornecedores. Antes a gente tinha, né, alguns anos atrás eram poucos fornecedores. A gente não conseguia trazer objetos, né, mobiliário de fora, era muito difícil. E a indústria brasileira tem evoluído muito, né? Então, dificilmente a gente não achar um produto que se equivala, que tem a mesma equivalência de um produto importado, né? E eu acho isso muito legal, porque cada hora são coisas diferentes, propostas diferentes para tipos de ocupações diferentes, né? E eu estava até comentando com vocês, que eu adoro dar pitaco em desenvolvimento de produto, porque eu vejo, né? A gente vê uma referência de fora, numa feira, e a gente quer tropicalizar isso. Esse ponto que eu queria chegar. Você visita feiras internacionais que ocorrem? Visito, preciso passar a visitar mais. Inclusive, no Brasil, eu preciso ter mais tempo para acompanhar, para me atualizar mais. Mas eu gosto, adoro ir em showroom, testar. Porque design está muito ligado à área de arquitetura corporativa, Sim. né? Sim. E hoje os escritórios, eles não são mais simples escritórios, é só mesa, cadeira. Não. Não, são assim, os projetos cada vez mais elaborados, aplicações inusitadas de revestimentos, de forro. Então a gente tem que estar sempre vendo, estudando, pesquisando, buscando referência em projetos de colegas. Enfim, eu acho que tudo nos ajuda a alimentar a nossa criatividade. E onde mais você busca inspiração? Eu gosto de viajar bastante, né? Enfim, para descansar. O que mais? Descansar olhando no entorno. Eu tô sempre olhando, é um inferno. Né? Eu vou te falar que às vezes... É que nem meditação ativa, né? Esquece, eu nunca conseguiria meditar. Ou eu durmo ou a cabeça não para. Mas assim... Visitar obras, eu vira e mexe, eu tô num prédio visitando, olha, tem uma obra, dá licença, deixa eu entrar, posso olhar o projeto e tal, eu gosto de ver, de me inspirar também, né? Eu acho que são fontes, né? Às vezes a gente tem a gente gosta mais de uma coisa e a gente vê um outro projeto e passa a ver aquele uso de outra forma. Então, assim, eu acho que viagem ajuda bastante, né? E não só viagem para visitar feiras, e, enfim, mas viagens até para descansar, que a gente consegue relaxar e tal. Ler bastante, muitos sites, muitas fotos de outros projetos, estudar, ver, enfim, visitar showrooms de imobiliário, de fornecedores, conversar bastante. Eu acho que isso que vai nos alimentando. As tecnologias que vêm para vocês para conceituarem para o segmento seu de arquitetura? A tecnologia? Você diz em relação não só falando em BIM, AutoCAD, Revit, né? Vocês usam tecnologias novas que vêm? Olha, a gente usa sim, né? Mas eu vejo algumas apresentações em aqueles óculos, né, de 3D, realidade virtual. A gente já fez isso, né, para cliente. Não é o nosso padrão para fazer isso, né? A gente gosta muito de usar a tecnologia para apresentar, então muitas imagens em 3D, uso desses softwares. Eu acho até que é uma coisa que a gente precisa atualizar no escritório, né? Eu vejo... É muito legal, porque o cliente, às vezes é o primeiro projeto dele, ele não tem essa noção espacial, ele não consegue visualizar isso dentro do espaço. Então, eu acho que a tecnologia, ela vem ajudar a aprovação do cliente, né? Ele conseguir se visualizar dentro do projeto, antes do projeto estar pronto e executado. Mas você acha que o óculos é uma opção? Também. Também, né? Também. Metaverso, vocês chegaram a fazer alguma coisa? Não, né? Não. Não sei, cara, acho que foi uma onda que, do mesmo jeito que fez pum, né? Essa criação virtual, inteligência artificial. Eu acho que na questão da pandemia, metaverso, né? No dia seguinte... Sumiu, né? Que pra mim é que nem Tony Bennett e Frank Na mesma época, só que tinha o Sinatra, né? Aí tem GPT
e metaverso. Aí vai para os olhos azuis. Mas do GPT. essa questão da evolução da tecnologia ela é muito rápida, né? Sim. Em todos os segmentos, né? Mas eu não acho que, por exemplo, a inteligência artificial possa substituir o pensamento criativo. Isso a gente Isso não. já chegou Isso- a essa conclusão que Eu não. acho dificilmente, vai ser sempre... Porque se substituir, né, a criação, o arquiteto de criação, vai ser sempre a mesma coisa. Você vai ditar, né? Ou então vai O ser resultado vai ser igual para todos. Exatamente, A né? São fonte, caracteres que vão fonte, estar lá, vai ser sempre a mesma coisa, uma variação do mesmo, né? Então acho que dificilmente é bom que auxilia de alguma forma, né? Em certas ocasiões, mas o pensamento criativo, ele é assim, é humano, não tem como alterar isso. Não, isso a gente já percebeu em várias conversas que a gente tem aqui que A tendência, o pensamento é esse. porque em algum momento você fala assim, a gente escuta aí algumas coisas, vai sumir alguns profissionais, né, do segmento, algumas profissões vão deixar de existir, vão nascer outras, né? Tudo bem, beleza, As profissões, elas estão se reinventando, né? É. Então, para de existir uma e se reinventa outra, e esse profissional pode passar a executar essa outra, né? Eu acho que as pessoas, elas vão se adaptando, né? Evoluindo. Como que você enxerga os próximos, não dá para falar próxima década, né? Porque É muito tempo. é muito tempo, muita coisa muito se muda, tempo. né? É Então, verdade. É tão rápido, Mas né? vamos falar nos próximos 2, 3 anos, como é que você enxerga esse segmento que você atua? Eu vejo... Ele é promissor, ele Ele é promissor, muito promissor, né? O mercado corporativo de projetos e obras, ele nunca para, né? Eu acho que, assim, tá tendo muita movimentação. Os escritórios, né? As empresas, elas estão voltando todos para as áreas de escritório. Então, eu vejo, assim, eu não consigo vislumbrar uma desaceleração no mercado, né? Eu acho que a gente vai ter uma passagem, né? A gente vai passar por um período de transição de estilo, né? Tá. Enfim, de modernização, de fato mudança Novas de estilo, necessidades, né? Novas né? necessidades, enfim. E eu acho que os clientes, eles vão modernizar as instalações voltadas a isso, né? Então, às vezes, adensa muito e depois não quero mais tão adensado, eu quero que o funcionário tenha mais espaço colaborativo. Então, eu vejo assim, isso é uma constante, né? Porque na pandemia, a gente passou por isso, né? Sim. As empresas ficaram maiores, os espaços ficaram maiores, aí as pessoas voltaram para o escritório, então se adensou e agora está buscando... Reajustando, né? Tudo então, reajustando, é muito rápido, né? É muito vivo. É uma coisa que... assim, eu falo que os projetos, eles são vivos, né? Hoje a gente está com uma demanda, daqui 2 meses já é outra demanda. E a gente vai adequando isso. O perfil desses clientes de vocês, né? Existe uma questão assim de faixa etária, são profissionais de 30... Tá mais jovem? Não, assim, tem muitas empresas, né, pequenas que estão sendo criadas, é um pessoal mais jovem, né? Mas o pessoal mais jovem, né, mais novos, eles têm uma ideia muito de trabalhar em co-work e tudo mais, e demora um pouquinho para tomar a decisão de ter o seu próprio escritório. Negócio, tá? Mas conforme a empresa vai crescendo, é uma decisão... não é nenhuma decisão, né? É uma necessidade. É uma necessidade, né? Porque você começa a ter muitas demandas dentro de um espaço que não é seu, de fato. Você tem restrições, né? Então, eu vejo que as empresas embrionárias, elas estão sempre dentro de coworks e depois partindo para escritórios próprios, né? Mas, assim, a gente não tem uma restrição de faixa etária. A gente tem clientes mais velhos, tem clientes mais novos. A gente atende... Essas empresas vêm do Cubo, da Innovabran, eles vêm dessas incubadoras, Incubadoras, né?
Olha, Ou não, né? Assim, não, não acho necessariamente. que não. não necessariamente dessa forma. Eu vejo, assim, empresas que ocupam, né, essas incubadoras. Eu estou tentando entender esse mercado, tá? Não é... O mercado financeiro. É que porque- depende, né? porque Tem essas empresas novas de pagamento eletrônico, elas estão dentro desses coworks, dessas incubadoras, E né? startups, Dessas né? startups. Mas Então elas chegam uma hora que crescem, né? Não, Sim. elas crescem, tá? Por isso que eu sou curioso mesmo, tá? Então, porque assim, como acabo não conhecendo esse mercado, né? A gente ouve falar, vê que as empresas têm demanda, estão crescendo, Sim. né? A gente conversou com pessoas recentes de empresas que inclusive nasceram dentro do Cubo, hoje Sim. ainda permanece com uma operação dentro do Cubo e já... Mas Já uma outra saíram. parte já saiu, mas ela ainda tem um... Ainda mantém ainda a mantém raiz a raiz ali. lá. No Cubo eu vejo que tem empresas do mercado financeiro, gestoras de pagamento online, que seguem dentro do Cubo. Eu vejo empresas de construção civil, então construtoras, escritórios. Existe até um cowork de escritórios de arquitetura também. Sim, é praticamente um andar ali. Eu acho que são 2 andares ali na Faria Lima, não, na 9 de Julho, que eu acho muito legal também, que às vezes são as pessoas, né, os profissionais autônomos que não têm um escritório e trabalham por conta, ou então estão fazendo parceria, então precisam de um A espaço. UP tá lá, Up, de construtora. na Cubo? Na- No Cubo ou no... Não, no... Acho que é no Cubo, não é? Ele falou que é Cubo. Eu sei que tem a Alt, que vai A sair. Alt. Desculpa. A gente esteve com o Thiago. estive com o A Alt Thiago, tá, a Alt. justamente. Eles estão no Esse Cubo. exemplo que eu te dei é justamente disso. A Alt, ela tem a operação ainda dentro do Cubo, apesar dela... que é a Oca, né? Ela tem a operação lá dentro e ela E tem já outra tem uma empresa outra do fora. grupo fora. Mas tá dentro do eles vão Cubo. mudar, né? Eles vão... Já mas tá pronto, mas uns meses aqui tá eles pronto vão já. mudar também. Vamos mudar, né? Eu acho que é engraçado, né? Uma empresa de construção civil, todo mundo quer a casa, né? Pois Você quer é, a sua... quer a casa. Exatamente, quer o porque é o seu sobrado, showroom, é o seu espaço, fazer a sua bagunça, ter as amostras e tal. Eu achei também estranho eles lá, né? Mas Não, estranho, não, diferente, é o né? business, né? É a forma como aquilo nasce, né? Dentro de um... E tem toda uma... tem o ecossistema e tem toda uma cadeia de relacionamento lá dentro. É isso que eu ia falar. Mas Dentro dessas incubadoras, você conhece muitas pessoas. Você, foi o que o você Thiago tem falou. Ele muitos falou, negócios lá a parte dentro. de business lá dentro do relacionamento é muito forte. Então, Sim. É verdade, né? Eu não sei se lá tem, mas tem alguns coworks que tem, né? Tem a chopeira, a cervejeira. o WeWork lá na Paulista tinha. Mesmo aqui do lado, aquela que a gente ia também, que a gente usava, também tinha... Então vocês também usavam. Não, eu nós uso usamos. Até usam. hoje. Aqui tem chopp. Não. A gente tá sem chopp atualmente. Mas Só se a gente levar, né? Só se levar. Não, é que na verdade assim, eu na época de escritório, tudo, a gente manteve o escritório até 2019. Depois a gente acabou migrando isso antes da pandemia já para cowork. Para facilidade minha e dele, né? Ele numa posição, eu numa outra localização, então isso para facilitar. Então a gente utiliza cowork, mas tem um cowork que a gente acaba se encontrando às vezes, né? Aqui na Berrini, que ele frequenta da Vila Olímpia, eu frequento da Alameda Santos, então a gente tem próxima... Nós somos dois e cada um num lugar. Somos uma dupla, Fica no telefone. porém não vivemos grudados. Não. Então tem... a gente se encontra uma vez por semana para fazer isso daí, mas a grande maioria... Depois cada um fica mais próximo de onde convém, porque a gente não tem uma operação de papel, de ter que compartilhar é muito junto, network, né? é muita Isso que eu ia ligação. falar, né? É muita conexão. Eu enfim. cuido de uma parte mais operacional, tudo, né? O Naga cuida de uma outra parte comercial, então assim, cada um tem sua função, tem o quanto. Então, quando a gente tinha a equipe reunida, a equipe trabalhava hoje, mas a equipe é toda terceirizada, Sim. ela E todo mundo de casa. Todo mundo de casa. Mas eu acho que tem alguns segmentos que funcionam. Não, eu acho, porque a gente, se a gente for olhar, né, a gente ficou 20 anos lá num local, num prédio próprio, né? E essa operação, assim, tinha momentos que
Não fecha a conta. Não fecha a conta, né? Porque... Não, o custo fixo do escritório, ele é alto. E aí você tem 30 pessoas, nem sempre as 30 pessoas estão lá, mas você tem que ter os postos para 30 pessoas. E aí envolve toda a operação, né? De Exatamente. aluguel, telefone, PTU, Faxineira, Mobiliário, computador. Segurança dia, segurança noite, entendeu? Então, seguro, você tem todo um ecossistema para aquilo funcionar. E aí você tem uma equipe, apesar de não ter um turnover grande, você tem uma equipe jovem que começa a entrar. Essa equipe jovem, ela já começa a entrar com o conceito de também querer trabalhar em casa. Aí você começa a ter operações com colaboradores que estão morando em Alphaville, morando no Canadá, morando na Inglaterra, sabe? Você começa a ter... Se funciona isso lá fora, por que não funcionar com um time que está aqui, entendeu? Então, mas eu acho que isso é cultural. Mas eu venho de uma cultura que onde você tem que sentar e ver o cara trabalhando. Porque eu sentava, eu vi o cara ficar no Alt Tab mudando da tela do Photoshop para o YouTube. Vários eu quis quebrar o pescoço, né? Até entender que é assim que eles funcionam. É assim que eles funcionam. Precisa, né, ter esse tempinho Ele precisa ter aquele negócio de mudar, dele olhar, ele ver, ele tá ouvindo alguma coisa, porque na verdade ele estava de fone de ouvido ouvindo uma coisa que... Ou até tá ouvindo uma música para ter mais concentração. Então, é que quem tá de fora não sabe o que de fato está acontecendo. Justamente, é isso. Então, até porque o conceito do meu escritório, desde o momento quando a gente fez isso, eu só tinha uma sala fechada, que era de reunião com os clientes. O resto era tudo aberto. Tudo isso daqui, como você vê aqui, era tudo aberto e todo mundo interagindo. Então, você tem essa interação. Então, você acompanha em tempo real o que está acontecendo. Sim. Você tem um gerente tem uma dúvida, alguém da equipe, um criativo, alguma coisa. Então, você consegue acompanhar em tempo real. É dinâmico, né? É dinâmico. Para mim é muito mais produtivo isso, porque você consegue corrigir em tempo real. Exatamente. Você discute aquilo na hora. E resolveu, não resolveu, tá tudo ok, muito certo, beleza. Então, quando a equipe vai, antes de uma pandemia, para sua jornada ou home office ou coworking, né? A gente já passou 2, 3 anos preparando isso para acontecer, né? Sim. Então, não foi um impacto, né? Na verdade, assim, quando veio a pandemia, o impacto foi que é todo mundo dentro de casa. E aí a gente teve que se adaptar. No nosso caso, o impacto foi assim, eu não posso sair de casa, né? Porque a gente já estava em casa, né? Então... eu não posso sair, né? Eu já trabalho em casa, eu não posso sair daqui, eu sou prisão. A gente não pode ir para o coworking, entendeu? Então, vamos ficar em casa. Então, Mas a tendência que a gente tem ouvido falar dos arquitetos e das empresas é 4 por 1. 4 por 1. 4 por 1. Essa é a grande... Quer dizer, a volta para o escritório. Sim. Né? Volta para o escritório, faz um dia híbrido. Resilientes ainda que querem se manter. Mas, de novo, eu acho que depende do segmento. No que você estava falando ali assim, todo dia, empresas, né? Empresas, eu acho que mercado financeiro não funciona. Escritório de advocacia, acho que pode funcionar, desde que adequado, enfim, acho que funciona. Indústria, escritório administrativo... Tecnologia, né? Tecnologia também funciona. Então, assim, criação. Depende muito. Eu acho que criação... Quando fala de arquitetura, eu já falo que eu acho que tem que ser dentro co-criação, tem que ser. Eu acho que tem que estar lá. Eu acho que a execução, né, tá desenvolvendo planta, desenhando, eu acho que até funciona, mas a criação, ela precisa ser ao vivo. Né, a troca de ideias e tal, e mostra imagem. Eu acho que aquilo ali é essencial. Eu acho que o passar a limpo, né, o executar no CAD, no Revit, até pode ser à distância, mas a criação ela tem que estar ali. Eu acho que as atividades que dependem muito da interação humana para elas acontecerem, você não consegue fazer isso de forma híbrida, não. Né? Enfim,
Mas funciona, dependendo de como for. 4x1 acho que é uma boa. 4x1 acho que é o que a gente cheira aí pela frente. É o que a gente vem percebendo, que a gente vem conversando com profissionais, não só Sim. de arquitetura, mas de construtoras. Até a demanda, né? Os escritórios, eles não têm mais 100% das posições de trabalho de acordo com o headcount, então tem uma questão de agendar a mesa, não ter mais mesas fixas. Então, assim, é de fato cultural. Então, você dando a liberdade para a pessoa, olha, 4x1, você escolhe os dias da semana que você vem, acho que pode funcionar. Menos sexta. Sexta-feira tem que ser de casa ou sexta-feira tem que ser presencial? Não, sexta-feira é dia de criação, né? Eu acho que ia ser lá por causa do happy hour, sei lá, né? Também. Eu acho Interação, que, né? Interação, criação, é uma boa. Criação. Luiz, a gente está chegando ao final do nosso programa aqui. O bate-papo foi muito interessante. A gente descobriu algumas coisas no qual eu, particularmente, não conhecia. Não conhecíamos. Foi muito interessante. Sim. Eu agradeço o um convite perfil de vocês. completamente diferente do que a gente... do padrão que nosso, que é escritório tradicional. Né? Apesar de a gente ter conversado com algumas empresas de construtoras que operam, né, com fintechs e com... A gente entrevistou também pessoal que é habituado, né, a fazer, que fez muitos bancos, né, no passado e tudo mais, né? Mas o senhor me despertou muito porque são um público mais jovem, né, até. Sim. E você, como arquiteta, né? Eu gosto de saber o que é arquitetura para você, o que é ser arquiteta. Eu acho que é a chance de transformar ambientes, lugares melhores e agradáveis para as pessoas, né? Eu acho que é essa a possibilidade de expressar o meu ponto de vista, como eu vejo o mundo, né? Perfeito. Luiz, obrigado pela participação, Obrigada pela a vocês colaboração. pela oportunidade. Uma pessoa encantadora. Obrigada. A gente ficou surpreso até com a atuação no mercado, porque não imaginava. Não imaginava isso. A gente é um pouco curioso, né? E gosta de especular mesmo e ficar sabendo o que tem de novidade. Tá bom. Obrigado por tudo. Agradeço vocês. Obrigada. Obrigado a vocês que nos acompanham. Quem ainda não segue, por favor, clique aqui no link embaixo. Obrigada. E siga o Office Connection. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.